Como se define a inteligência artificial em termos simples? Qual a diferença entre aprendizagem de máquinas e deep learning? Como é que a inteligência artificial processa a linguagem natural e gera respostas coerentes? Qual o papel dos algoritmos no seu funcionamento? Como é que a inteligência artificial é treinada? Que tipo de dados são utilizados na inteligência artificial? Quais os desafios encontrados durante o processo de treino? Quais são as tarefas que executam melhor? Mas existem tarefas que não conseguem realizar? Podem ser consideradas criativas? Se sim, como? Como é que pode gerar ideias originais? Possui consciência de si mesmo? Pode sentir emoções? Como é que acredita que a inteligência artificial irá ter impacto na sociedade nos próximos anos? E quais são, por exemplo, os maiores desafios éticos relacionados com a inteligência artificial? E já agora, como é que a inteligência artificial pode automatizar tarefas e criar novos empregos? E por fim, e acima de tudo, qual o papel da inteligência artificial na educação? Como é que imaginam a inteligência artificial daqui a 10 anos? E quais são os seus desafios de futuro? E como é que entendem as nuances da linguagem humana? Podem adaptar a vossa linguagem a diferentes públicos? Podem aprender com as suas interações com os humanos? Podem avaliar a qualidade das informações que recebem? São algumas das questões. Mas há mais. Por exemplo, que a inteligência artificial pode ajudar-nos a entender melhor a natureza da realidade? Qual será a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência natural? Se a inteligência artificial, num nível de sofisticação suficiente, poderá questionar o significado da sua existência? Como é que a inteligência artificial pode ser utilizada para monitorizar a saúde dos ecossistemas e prever desastres naturais? Quais são os desafios para recolher e analisar dados ambientais em grande escala? Como é que a inteligência artificial pode otimizar processos industriais de forma a reduzir o consumo de energia e a geração de resíduos? Quais são as aplicações de inteligência artificial na agricultura de precisão para aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental? Como é que a inteligência artificial pode auxiliar na conservação da biodiversidade e na proteção de espécies ameaçadas? Por exemplo, quais são os desafios éticos envolvidos na utilização da inteligência artificial para monitorizar e controlar a vida selvagem? E nas mudanças climáticas, como é que a inteligência artificial pode ajudar a modelar as mudanças climáticas e desenvolver até estratégias de mitigação? Quais são os riscos de utilizar a inteligência artificial na geoengenharia? Como é que a inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico de doenças, especialmente em áreas com poucos recursos? Quais são os desafios para garantir a precisão e a confiabilidade dos diagnósticos feitos pela inteligência artificial? Como é que, por exemplo, a inteligência artificial pode personalizar tratamentos médicos e desenvolver até, imaginem, novos medicamentos? Quais são os desafios éticos envolvidos na utilização da inteligência artificial em experimentação clínica? Como é que, por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar a monitorizar e controlar a propagação de doenças infecciosas? Quais são os riscos de utilizar a inteligência artificial para vigilância epidemiológica? E como é que, ainda na saúde, a inteligência artificial pode auxiliar o diagnóstico e tratamento de doenças mentais? Quais são os desafios para garantir a privacidade e confidencialidade dos dados da saúde mental?
E na justiça, que é um calcanhar daqueles na nossa sociedade portuguesa. É ético utilizar a inteligência artificial para prever crimes e, por exemplo, identificar potenciais criminosos? Quais são os riscos de discriminação e violação dos direitos civis? Como é que a inteligência artificial pode auxiliar na análise de evidências digitais e forenses? Quais são os desafios para garantir a imparcialidade e a precisão de análise de evidências por inteligência artificial? Nas sentenças, a inteligência artificial pode ser utilizada para auxiliar na tomada de decisões sobre uma ou várias sentenças? Quais são os riscos de automatizar o processo de tomada de decisão sobre sentenças? E, por exemplo, na reforma do sistema penal, que toda a gente fala, como é que a inteligência artificial pode ser utilizada para reformar o sistema penal e reduzir a reincidência? Ou mesmo, quais são os desafios para implementar o sistema de justiça criminal baseados em dados? E na guerra? Devemos permitir o desenvolvimento de armas autónomas? Quais são os riscos de uma corrida armamentista baseada na inteligência artificial? Como é que a inteligência artificial pode ser utilizada para realizar ataques cibernéticos e defender, por exemplo, contra eles as nações? Quais são os desafios para garantir a segurança cibernética num mundo cada vez mais dependente da inteligência artificial? Como é que a inteligência artificial pode ser utilizada para influenciar a opinião pública e manipular decisões? Quais são as medidas que podem ser tomadas para proteger a democracia contra a interferência, neste caso, da inteligência artificial? E no direito internacional, que hoje toda a gente fala, o direito internacional deve ser adaptado para lidar com novas formas de conflito habilitadas pela inteligência artificial? Ou mesmo quais são os desafios para criar normas internacionais para o desenvolvimento e uso de inteligência militar? São algumas das questões.